Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Para quem não me conhece, oi, eu me chamo Gabi e sou uma mulher trans e moro aqui no interior de São Paulo, em Sorocaba, e gravo vídeos aqui para o canal. Eu quero te convidar para você estar fazendo parte da minha família de membros aqui no canal do YouTube. É só clicar no canal, é só clicar no botão Seja Membro, que você já vai estar participando e você vai estar ajudando a apoiar esse canal, sendo membro do canal. E lá também sempre tem os videozinhos especiais que eu posto somente para quem é membro. E também não esquece de deixar o like, compartilhar, porque o seu compartilhamento, os seus comentários, o seu like é muito importante para mim. Desde já agradeço a todos que estão assistindo, todos que estão aí fazendo parte da minha família, todos que estão entrando. Graças a Deus estão entrando mais gente para nossa família aqui no YouTube. E espero que a gente forme aí uma família muito grande, se Deus quiser. Bom, agora eu vou fazer um café e eu vou falar com vocês um pouco. Como eu falei para vocês, voltei a fazer vídeo pro canal. Então agora também eu quero que vocês me conheçam a minha parte no lar. Eu tô fazendo vários tipos de vídeo, porque eu gosto de fazer vídeos variados. Também eu faço vídeo de rotina, faço vídeo de limpeza, de faxina, faço vídeos conversando, como agora. E esse vídeo específico eu vou falar um pouquinho sobre minha vida, sobre mim, entendeu? Para vocês entenderem um pouco da minha vida, para você estar fazendo parte de mim, sabendo quem sou eu. Enquanto isso, eu vou fazer um café. Eu acabei de almoçar, fiz umas coisinhas aqui para mim almoçar. E agora eu vou passar o cafezinho, só que eu passo o café em um copo. E o copo tá aqui, ó. Tá vendo? Eu passo aqui porque como eu fico sozinha em casa, eu tomo só um copo de café assim. Então eu nem coloco na garrafa, porque senão acaba gastando, né? Esfria, chega no final da tarde eu não tomo tudo. Então eu faço só o copinho pra mim. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui o cafezinho que eu tô passando. Enquanto isso nós vamos conversando, tá bom? E é isso, gente. Hoje tá um dia com o tempo mais nublado. Acabou de ficar o tempo nublado, mas eu acho que é por conta do frio, da frente fria que vem por aí. E é gostoso, né? Tá com o tempo assim, porque é um tempo que fica em casa, quentinha na cama. Então, gente, vamos lá. Eu vou passar o cafezinho e vocês vão aqui conversar comigo um pouquinho. Pessoal, como eu falei pra vocês, eu faço pouquinho café. Então, ó, aqui meia colherzinha, não, um pouquinho mais, já dá o ponto do café. Acho que não, mais um pouquinho. Ó, eu acho que eu coloquei uma colherzinha aqui, ó, de café. Então só isso já dá pra mim tomar, porque daí, como eu falei pra vocês, é só eu que tô tomando, então aí eu coo aqui o café e tomo só esse café. Aí aqui, ó, eu coloquei, tá vendo? A água. Então eu vou coar aqui, ó. Aí, pessoal, eu coo um pouco só de café. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, gente. Ai, derrubou. Ó. Então, o que eu faço? Eu coo só esse pouco de café, porque, como eu falei pra vocês, é só pra mim. Então, eu deixo aqui um pouquinho. E eu vou dar uma limpada aqui, porque sujou. Ó, gente, eu já passei o cafezinho, tá saindo fumaça. Olha que delícia. E eu vou dar uma limpadinha aqui. Eu vou sentar aqui pra gente conversar um pouquinho, tá? E quero que vocês prestem bastante atenção no vídeo. Então já comi o cafezinho aqui, bem gostosinho. Olha, fumacinha. Pessoal, eu vou pôr um pouquinho de adoçante, porque eu não tomo açúcar, não consumo açúcar. Já faz muitos anos que eu não consumo açúcar. E já virou um hábito isso, eu não consumo açúcar. Doces, assim, é raro, uma coisinha ou outra que eu como, assim, um bolo às vezes, alguma coisa. Mas
eu não tenho aquele hábito, nossa, com muitos anos, acho que faz uns 10 anos já que eu não consumo açúcar. Em casa, na verdade, a gente nem compra. Eu compro mais por causa do Wendel, que toma açúcar, mas assim, ele aprendeu a tomar adoçante também, porque é bom pra saúde, né? Gente, ficou maravilhoso esse café, maravilhoso. Bom, vamos conversar então. Vamos ao que interessa desse vídeo. Gente, eu tô com um pouquinho ainda de vergonha de falar com vocês, mas eu tô perdendo um pouco a timidez pra falar. Tem pessoas que falam, você conversa muito bem, você fala muito bem, mas nem sempre foi assim. Por eu ser uma mulher trans, uma garota trans, né? É porque eu tenho um aparelho, aí minha boca trava um pouco. Por eu ser uma mulher trans, eu passei por várias coisas. Nós passamos, né? As pessoas trans passam por algumas situações que às vezes a gente fica com vergonha de ir nos lugares, fica com vergonha de conversar. Aliás, fica com vergonha até de sair em público. Por conta das coisas que tem, né, nesse mundo, essas pessoas, comentários. Isso, antigamente, eu tinha um certo receio antes de eu sair para os lugares. Eu tinha um pouco de vergonha, por conta... Lá, quando eu comecei, anos atrás, quando eu comecei a transição. Mas, depois o tempo foi passando e aí eu fui me soltando mais. Só que nessa época, eu sofri um pouco, porque eu queria sair para os lugares, eu tinha muita gente, muita vergonha. E muita gente olha pra mim e fala, porque eu tenho um jeito mais tímido, né? Um jeito tímido, um jeito de... que você começa a conversar, acho que vocês percebem um pouco. Mas agora eu tô conseguindo se soltar mais, porque daí com o tempo eu comecei a trabalhar como cabeleireira, e aí eu comecei a me soltar mais. Só que nem sempre eu tive essa liberdade de expressão, porque, como eu falei pra vocês, por muitos anos eu fiquei com vergonha. Depois que eu me assumi, a gente vê muita coisa acontecendo, muitas pessoas se incomodando por pouca coisa de outras pessoas, então eu acabei que me isolando, né? E aí, com o passar do tempo, eu percebi que isso era besteira, de eu ficar desse jeito, porque eu precisava fazer minhas coisas, eu precisava sair. E precisava perder essa timidez que eu tinha uma timidez mesmo, assim. E aí, a minha timidez era da seguinte forma, gente. Eu conversava com as pessoas, mas eu tinha muita vergonha, sabe? Porque eu cresci no interior. Então, a minha família, eu tenho 11 irmãos comigo, né? Então são 10 e 11 sendo comigo. Então, assim, a maioria tem um pouco um jeito do outro, assim, sabe? Por a gente ter crescido no interior. Então a gente tem esse lado mais tímido. Mas nem por isso a gente deixou de fazer nossas coisas. A gente fazia, só que eu, por consequências da vida, acabei que me isolando uma época, um certo tempo, por conta de que eu tinha aquele receio, né, de estar... sei lá, na sociedade, fica um pouco meio antissocial, vamos dizer assim. Mas depois que eu comecei, eu me tornei cabeleireira, aí o que aconteceu, gente? Eu fui obrigada a ter que me soltar mais, a ter que conversar mais com as pessoas, e aí eu fui me soltando, me comunicava com as clientes, né? As clientes falavam comigo, eu falava com elas, e aos poucos a gente fui soltando mais de mim. E nessa eu fiquei 8 anos com o salão, e foi onde eu comecei a me soltar mais. Só que demorou um pouco, porque as pessoas têm aquele lado de fazer, de seguirem esse tipo de coisa, nessa situação. Que quando tudo está bem, quando a sociedade, né, impõe as coisas para as pessoas e tudo mais. Então eu olhava assim e falava assim, não, eu não quero viver uma vida assim, né? Tendo que fazer as coisas que todo mundo faz, tendo que me diminuir para caber nos lugares. Então, por conta disso, eu acabava que me isolando, não saía muito, mas também ao mesmo tempo eu queria fazer tudo minhas coisas, eu queria trabalhar.
E aí quando eu comecei a ser cabeleireira, aí eu comecei a ver que não era um bicho de sete cabeças. Aí foi quando eu comecei a trabalhar, né, com cliente, com as clientes. Então, desde aí eu comecei a me soltar mais, né, a conversar mais com elas. Eu conversava, eu falava sobre minha vida, elas falavam sobre a dela. E eu vi que era um momento gostoso, e aí eu fui perdendo a timidez aos poucos, porque eu também tinha o trabalho, eu precisava trabalhar, eu precisava de serviço, né? Eu estava trabalhando, eu precisava me comunicar, porque como é que eu vou atender as minhas clientes se eu não conversar com elas, né? Eu precisava conversar, então eu meio que no final eu fui meio que obrigada empurrada para a vida, e aí nessa, gente, eu acabei perdendo minha timidez, e graças a Deus hoje eu sou uma, uma nova mulher, né, com pensamentos diferentes, com coisas diferentes, né, eu tenho uma ação mais diferente de pensar, e isso me ajudou muito porque eu acabei me desenvolvendo, né, porque daí eu fui procurar fazer cursos na minha área, eu fiz curso na minha área, então cada vez que eu fazia curso na minha área eu me desenvolvia mais porque eu via mais pessoas, eu me comunicava, eu conversava com as pessoas, então aquilo me ajudava muito, me ajudava muito. E hoje eu tenho uma liberdade maior de expressão, de conversar assim com vocês, por conta disso. E aí eu perdi, quando eu vi que eu falei assim, agora eu vou começar a fazer vídeos, porque eu sinto que eu tô mais preparada, né? Porque até então, gente, quando a gente tá nessa fase de timidez, gravar vídeo é o último. Nossa senhora, ninguém quer, porque tipo, você já tem um bloqueio ali, né? Então, você não vai querer fazer parte disso, de ficar se expondo, conversando, porque você já tem uma vergonha, né? Natural, assim, aquela vergonha, e daí você vai ficar se expondo. Então, eu me isolava bastante, e aí, graças a Deus, conforme o meu trabalho, eu perdi essa timidez, eu perdi como que fala? Esse lado mais tímido, e consegui me desenvolver mais na área da comunicação. Depois que eu entrei a trabalhar com pessoas, com mulheres, eu consegui, graças a Deus, ter uma visão, outra visão da vida, né? E aí eu consegui me desbloquear esse lado meu que eu não conseguia conversar, não conseguia falar com as pessoas direito. Eu até conversava, falava, mas eu tinha muita timidez mesmo. Se falasse alguma coisa pra mim, perguntasse alguma coisa, eu ficava assim, quieta, porque ou respondia meio de cabeça baixa, sabe? Aquela pessoa bem vergonhosa mesmo. Mas hoje, graças a Deus, o tempo passou e eu me tornei uma pessoa melhor, me desenvolvi, e daí por diante, hoje eu sinto que eu tô preparada para poder estar aqui fazendo e gravando vídeo com vocês. E é isso, gente. Foi um pouquinho da minha história. Nem sempre eu fui assim, falar. Agora é a primeira vez que eu tô expondo isso pra vocês. Mas como eu falei, nem sempre foi assim. Eu sempre tive meu lado mais tímido, mas agora, graças a Deus, eu consegui passar por essa fase, e agora eu estou super bem e estou amando gravar vídeo pra vocês. Bom, vou ficando por aqui com o meu cafezinho. Vou fazer outros conteúdos que eu preciso gravar, ainda outros conteúdos. Mas, gente, é isso. Eu vou vindo aqui falando um pouquinho pra vocês da minha vida. E comentem aí o que vocês acharam. Se vocês estão gostando de me conhecer assim, aos poucos. Conhecer a minha vida, conhecer quem sou eu. Comente aí que eu respondo embaixo todos vocês. E não se esquece de quem estiver afim e tiver vontade de apoiar meu canal, é só apertar aí no botão Seja Membro, que você já vai estar fazendo parte da comunidade e tendo aí uns vídeos mais exclusivos somente para quem é membro. E é isso, gente. Vou ficando por aqui para tomar meu cafezinho. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!